Muito bom dia, então, para todas, todos e todos que estão presentes aqui com o nosso Domingo, né? Recentemente mudamos o nosso nome, como já foi apresentado a vocês, e ao pessoal que está em casa também, sejam bem-vindos nesse domingo frio e cinzento de São Paulo, né? Tirou todo mundo da cama, foi um certo desafio, mas estamos aqui para mais esse rito e podemos refletir a respeito e escutar o Dharma, né? Então, como de praxe, nós vamos fazer a leitura do Shoshinge. Aos que não conhecem e que vêm pela primeira vez, procurem escutar e refletir a respeito das palavras que está no Shoshinge, né? E depois eu venho para uma prédica para a nossa reflexão para a semana, né? Vamos iniciar então com o hino do budismo Shin, apenas a primeira estrofe, e depois nós lemos em português. E em seguida, o Tríplice Refúgio na página seguinte. Esses dois hinos nós colocamos aqui no folheto em branco e já está em confecção um novo livro de ritualística que em breve vai ser bem mais completo e bem mais fácil da gente utilizar para todos os ritos, né? Então convido a vocês a estarem de pé, fazer gachô, mãos postas, por favor. Namandavs. Fuka kimi no ri ni ai matsuru mi no sachi nani ni tato beki hitasura michi o hiki Makoto no mimone itadakam. Aqui devo comparar a felicidade de encontrar a sublime doutrina. Esforcemo-nos em ouvir o caminho, abrindo-nos para receber a verdade. Aqui devo comparar a felicidade de ser salvo das trevas sem começo, recitando o sagrado nome de 6 letras, sejamos diligentes nas lides do século, unidos os irmãos da Ken e da Leimar, transmitem aos companheiros a excelsa virtude do sublime iluminado, juntos viajando para a terra da luz. Buddham saranam gacchami, Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Difícil é obter o nascimento na condição humana, e agora nela estou vivendo. Raro é termos a oportunidade de ouvir o Dharma do Buda, e agora a mim é dado conhecê-lo. Se não alcançar nesta mesma vida a total libertação, em que outra vida poderia alcançá-la? Portanto, juntamente a todos os seres viventes, busco reverentemente tomar refúgio no tríplice tesouro do budismo. Eu tomo refúgio no Buda, o iluminado, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável. Eu tomo refúgio no Dharma, a doutrina que conduz à iluminação, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, mergulhar nas profundezas do ensinamento e obter a sabedoria vasta como o oceano. Eu tomo refúgio no Sangha, a comunidade, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, viver em harmonia com o espírito de fraternidade,
livre da escravidão do egoísmo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhares de ciclos universais. Agora me é facultado vê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Possa eu verdadeiramente ser alcançado pelo poder das palavras do Tathagata. Podem sentar-se, por favor. Shoshinge, página 29. Jimyo Muryo Junyorai Namo Fukashi Giko Kozo Bosai ni Jizai Se Jizai Yobusho Token Shobu Jodoi Kokudo Ninden Shizen Maku Koryu Mujo Shushoga Choho Keo Daiguzei Goko Shiyu Shishoju Jusei Myosho Monjipo Fuho Muryo Muhenko Muge Mutaiko Enno Shoujo Kangi Chieko Fudanashi Mushoko Tonichiga Kosho Jinse Gisai Gunjo Mukosho Honga Myogo Shojogo Shishi Shingyo Gani Joto Gakusho Daineha Hishi Mekndo Ganjoju Nyorai Shoi Koshuse Yuise Mida Hongankai Gojoku Akuji Gunjokai Oshi Nyora Nyojitngon Noho Ichinen Ki Aishin Fudan Bono Tokuneha Bonsho Gyakuho Saye Nyu Nyoshu Shinyu Kaichimi Seisho Shinko Joshogo Ino Soiha Momyo An Tonai Shinzo Shionmo Jofu Shinji Shinjin Ten Hinyo Niko Funmo Omo Shige Myomu An Gyaku Shinken Kyo Dai Kyo Ki Soko Chose Go Akushu Isai Zeimaku Bombo Ni Monshi Nyorai Guzei Gan Goko Dai Shogesha Zeni Myo Fundari Ke Midabu Hongan Nembo Jaken Kyo Manakushujo Shingyo Juji Jinnina Nanchu Shina Mukashi Indo Saiten Shironge Chukaji Iki Shikoso Kendai Shoko Seishoi Myo Nyorai Honze Yoki Shaka Nyorai Ryoga Sen Yishugo Myo Nanten Jiku Ryuju Daiji Shutose Shikno Zaira Umuken Senze Daijo Mujoho Shokangi Ji Shoanraku Kenji Nangyo Rokuroku Shingyo Igyo Shidoraku Nenmida Buhonga Jinen Soku Jinyo Hitjo Yoi no Josho Nyorai Go O Dairi Gozeyon
tenjin sazoron se, kimyo muge konyorai, eshu tara kinshinji, kosen o chodai seigan, oyu hongan rikieko, ido gunjo shoishin, kinyu kudoku dai hokai, kikungyaku nyu dai yeshushu, tokushi rengen zo sekai, sokusho shinyo ho shoshin, yubon no ringen jinzu, nyu shoji onji oge, honjin dongdan ryo tenshi, jokoran shobo sarai, sanzoru shiju jokyo, bonsho sengyo kirakuho, jinbo saron chuge, hodo inga kenseiga, ogene ko yutari ki shoujo shin inyu shinjin, wakuzen bombo shinjin ho, shochi shoji sokuneha, hishi muryo komyo do, shou shujo kaifuke, dosha ki shodo nan sho, yui myo jodo katsunyu, manzen jiriki rengon shu, eiman toku gokan sen sho, ampu sanshin ke ongo, zoma home dori, isho zo akuchi guzei, shianyo kai shomyoka. Zendo dokumyo bushoi, koai josan yogyaku aku, komyo myogo keini nen kai nyo hongan dai chikai, gyoja shoju kongo shin, gyoki ichinen sogo, yoi dai to gyaku sani, sokusho hosho shi joraku, genshin koka ichi dai kyo, henki anyo kanisai, senzo shushin han senjin, hoke nido shobenryu, gokuju akunin yui shobu, gayaku zai hise shuchu, bono shogen sui fuken, dai himuken joshoga, honjin gen komyo bukyo, reimi zen maku bombu ni, shinshu kyo shoko henshu, senjaku hongango akuse, inrai shoji rindenge, kechi gijo ishoshi, sokunyu jakujo mo irako, hichi shinji no nyu, gokyo daiji shoshito, josai muhen goku joku aku, dozoku jishugu doshin, Yoika shinshi, koso se. Namadabu, 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 namadabu. Página 49.
Ganishi kudoku Byodo seisai Doho bodaishi Ojo angrako. Gachou, mãos postas, namadaps, 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 namadaps. Namadaps, namadaps. Muito bom dia aos que chegaram ao longo do nosso rito e aos que também se juntaram a nós na internet. Antes que eu esqueça, um recado importante, aproveitar quem está online também. Semana que vem nós não teremos o rito daqui do Domingo, porque teremos o rito de Obon, às 10 horas. Então fica o convite para todos participarem, às 10 horas aqui na nave principal. Depois tem almoço e às 14 horas tem o Bon Odore, que é a parte mais divertida do Obon, né? Que a gente desce para se confraternizar e dançar, escutar taiko, enfim, né? Então fica o convite. Desculpa, não é semana que vem, é dia 7, dia 14. Eu já estou pensando no dia 7. Então no dia 14 aqui não vai ter o do domingo, tá? Então corrigindo aqui, não é dia 7, é dia 14. Dia 7 nós estaremos aqui, eu estarei com vocês, tá? Então, a minha reflexão de hoje, né, que eu pensei, bom, primeiro eu quero iniciar a minha reflexão nesse último dia em que se celebra ao longo do mundo, né, o mês da diversidade. Para tanto eu vim com os meus devidos parabéns da diversidade, porque temos muito a falar a respeito disso e de muitas pessoas que se inscrevem nesse tema, né? Nos últimos anos nós temos trazido o tema da diversidade dentro do budismo de uma forma muito mais aflorada, né, muito mais explícita, por mais que em alguns momentos se diga, isso não é necessário, sim, isto é necessário ser falado, né? E é necessário enquanto uma sensibilização social, porque ao longo da história, né, o curso da história humana, quantas pessoas que não sofreram, não foram violentadas ou foram mortas ou tiraram suas próprias vidas por conta da opressão religiosa. Então, nos últimos anos se tem falado muito da questão da origem da violência e do sofrimento, da pauta da diversidade, aqui eu estou falando das pessoas LGBTQIA+, mas se faz o gancho com mulheres e racismo e tantas outras pautas que se põe o gancho em que a religião muitas vezes ela é a origem, sim, da questão opressora, da questão do sofrimento, né? E o budismo ele vai entrar nesse rol de conversa também, por mais que ele nunca tenha provocado isso de forma direta, mas o fato de não se saber de forma explícita, isso muitas vezes confunde a cabeça das pessoas, né? Então, o budismo, de uma maneira geral, ele é uma religião inclusiva por excelência, pelo seu próprio, sua base doutrinária, né? O budismo, que eu costumo falar, não é uma religião de fertilidade, ele não é uma religião de criacionismo, e não é uma religião de gênero, enquanto definição de gênero, né? Não há um papel do gênero na questão de vir com algum propósito, né? Roubando a frase dos nossos amigos e irmãos cristãos, crescei-vos e multiplicai-vos, né? O budismo não vai falar em que a questão do gênero tem esse propósito religioso, né? Nesse sentido. Então, mas nós vamos encontrar, sim, muita intolerância dentro do budismo também, né? Mas não é o ensinamento budista, mas são as pessoas, né? E eu quero roubar uma frase de um antigo devoto nosso, que eu perdi contato com ele, mas ele sempre falava, nós não somos budas, somos budistas. Então, antes de sermos religiosos, seja quem forem, né, são seres humanos. E as pessoas muitas vezes utilizam a religião como um canal para escoar as suas raivas, os seus preconceitos, tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é estranho e foge daquilo que é a única referência, a única régua, é aquela pessoa ou é aquele grupo que se está inscrito, né?
Então, ao contrário, né, com a Rainbow Sangha, que a gente criou uns anos atrás, um movimento de budismo LGBT, a gente descobriu num dos textos, fora, por outros movimentos no exterior, em que o Buda ele fala até uma questão dentro do código monástico de transição. Né? Então ele vai dizer, aquele monge que se declara, que se identifica como uma monja, que ela seja submetida à congregação feminina budista, né? E aquela monja que se identifica como monge, que ele sim seja submetido às regras monásticas dos monges. Então a gente já está falando da condição trans dentro do próprio código monástico que o Buda vai falar, né? Na questão da transexualidade, ela é muito difundida, conhecida dentro do próprio hinduísmo, né? A deusa Kanon, como a gente fala, ou Deus Kanon, né? A Bodhisattva Kanon, ou Bodhisattva Kanon, que ora se manifesta como um gênero masculino ou um gênero feminino, né? Então, esse é um tema que é importante da gente trazer à tona, né? Por que a gente quero trazer esse tema, não só por causa do último dia do mês da diversidade, né? Apesar de que esse tema tem que ser diário, não pode ser só no mês de junho, mas porque o budismo Shin, especificamente, ele vai ter um componente muito específico na sua doutrina, que vai incluir mais ainda todas essas pessoas por conta do voto original do Buda Amida, né? Aliás, em nenhum texto do mestre Shenran a gente vai ver nenhum tipo de problema ou nenhuma questão sendo levantada a respeito de gênero, né? Que as mulheres não podem atingir a budeidade e etc. e tal. Ainda que o 35º voto seja um pouco polêmico, às vezes seja um pouco mal interpretado, mas foi uma questão de tradução. E aí eu volto para aquela sempre questão, né? Quem escreveu os textos religiosos, notadamente 99%, foram homens, né? Que muitas vezes trazem os seus próprios preconceitos e as mulheres ficam sendo submetidas às regras religiosas que homens estão definindo, né? E o budismo vai entrar nisso também, né? E ele tem que ser questionado e ser contestado, né? Eu sempre costumo dizer que, assim, nenhum texto religioso, nenhum, seja qual for, inclusive o budismo, pode estar acima da dignidade e do respeito da vida humana. A partir do momento que esse texto religioso ele implica na questão do desrespeito, da dignidade, do sofrimento e da violência, né? E esse texto ele tem que ser questionado, né? Ele não serve mais, ele não pode ser servido mais, né? Então, mas voltando ao budismo Shin, quando a gente lê que o voto de Amida abraça todos indiscriminadamente, o mestre Jiran vai falar numa das conversas aqui do Tanisho, né, não importa se é homem, mulher, jovem, velho, né, bom ou mal, basta ter um coração confiante para ir nascer na terra pura, né? Isso vai dar uma abertura muito grande. Não vamos esquecer que o budismo Shin ele põe em pé de igualdade por uma segunda vez na história do budismo a questão de que todas as pessoas podem atingir e se tornar Budas. Sair dos ciclos de nascimentos e mortes, né, do samsara, né, de tudo que leva ao sofrimento, né? O primeiro movimento foi com o próprio Buda Shakyamuni, né? Quando ele proclama, ele declara que todos são Budas em potencial, né? A questão da natureza Buda em cada um, né? E o mestre Shinran vai voltar com isso com o coração confiante. Claro que esses temas, as pautas sociais que nós temos hoje, LGBTs, mulheres, racismo, indígenas e etc., não eram preocupações de épocas que não se falava isso. São questões do nosso mundo contemporâneo que são muito mais fortes. Mas, de alguma forma, essas pessoas elas foram incluídas, né? O budismo Shin ele foi um budismo que foi para as pessoas simples, as pessoas iletradas, as pessoas que eram excluídas, as pessoas que eram marginalizadas na própria sociedade, né? Se a gente fala de preceitos em que não pode matar, como ficam os comerciantes de peixes e de carnes, né? Enfim, toda sorte de código, né, que, entre aspas, era transmitido às pessoas e que essas pessoas não podiam ser incluídas nesse rol, nessa perspectiva de salvação, como que ficaria isso, né? Então, quando se fala do voto original, que inclui a todos indiscriminadamente, né,
Então, para o budismo, e para o budismo Shin notadamente, pouco importa se você é homem, mulher, é heterossexual, homo, transexual, pansexual, branco, negro, indígena, pobre, rico, baixo, alto, gordo, magro, tanto faz. Isso não importa, porque o corpo humano, a própria vida humana, a vida física, ela é uma vida condicionada, né? Ela depende de causas e condições que levam a pessoa a ser como ela é. Mas isso não é importante, né? A principal preocupação do budismo em si, por exemplo, é que o momento da morte, qual que é o seu estado de pensamento, qual que é o seu estado de consciência, né? Aquele momento de consciência, de pensamento, ele define o próximo renascimento, né? Então aí a gente vai ver, por exemplo, o Nembutsu sendo desenvolvido enquanto o pensamento religioso ao longo dos séculos de formas diferentes, né? Até a ponto do mestre Shinran chegar e dizer não necessariamente preciso esperar o momento da morte para atingir o ir nascer na terra pura, né? Durante a própria vida eu já posso nascer na terra pura através do coração confiante, através do que a gente chama de fé, né? De Shinjin. Mas esse coração confiante, uma vez estabelecido, ele já determina o meu nascimento, o meu ir nascer na terra pura a partir do momento da morte, né? Isso que a gente fala que, na verdade, não é ir nascer, né? É ir nascer na perspectiva de nós humanos aqui, para onde que nós vamos depois da morte, né? A morte sempre foi a questão base de todas as religiões, né? O José Saramago tem uma frase atribuída a ele que eu escutei uma vez, que se não houvesse a morte na vida humana, que é uma coisa impossível, não haveriam as religiões. É interessante essa frase que ele fala, né? Ainda mais como um ateu convicto, né? Então, e crítico do próprio cristianismo, né? E é interessante o que ele fala, porque a preocupação de toda a religião é para onde que a gente vai depois da morte. Porque a gente se percebe, a gente experimenta a vida humana, a gente experimenta a vida na condição humana, né? Então, e a gente sabe que a gente vai morrer, todos nós, inevitavelmente, né? Os animais, com raríssimas exceções, não sabem que vão morrer. Eles não sabem que vão de forma consciente, do jeito que a gente percebe a vida, né? Tudo bem, os níveis de consciência são diferentes, mas nós temos uma preocupação muito mais sofisticada em relação à vida. Isso faz a gente se questionar para onde a gente vai, né? E o budismo terra pura, independente de ser Jodo Shinshu, mas a terra pura em outras escolas que vão ter o assunto terra pura dentro do seu rol de ensinamento, vão trazer a perspectiva de um mundo pós-morte, né? E isso vai acalentar e garantir ao coração de todas as pessoas, então, essa continuidade, né, de vida em uma outra esfera, numa outra dinâmica, né, um outro patamar, né? Então, pensar em todas as pautas sociais e incluir o budismo Shin, né, o voto original do Buda Amida, eles são totalmente intrínsecos, né? É aquilo que mais acolhe, que mais abraça a todos, de forma indiscriminada, né? E é interessante porque a pauta moral, ela não está preocupada ela não é uma preocupação dentro do próprio budismo, principalmente o budismo Shin. Claro que existe uma ética, mas que ela vem de forma espontânea em cada um de nós, né? Mas não existe, como a gente estava falando antes de começarmos aqui, exercícios árduos, que vai ser chamados de práticas difíceis de outras épocas, né? O controle da mente, o controle dos desejos, o controle sexual, o controle afetivo, tudo isso faz parte de várias práticas budistas de outras escolas, né? Mas o mestre Shinran, ele, pela própria história dele, né, depois dos seus 20 anos no Monte Riei, que a gente sabe da história, ele vai para o exílio, ele casa, ele tem 6 filhos, né? Ele mesmo vai se questionar, mas eu não consigo controlar isso, né? Isso chega a ser um sofrimento, ao invés de ser uma prática e de resultar alguma coisa boa e próspera, isso me faz ser um tormento, até porque eu não estou conseguindo alcançar nada. O mestre Honen, o mestre do mestre Shinran, né, anterior ao mestre Shinran,
ele vai se deparar com o mesmo questionamento. Tanto que os dois deixam o Monte Riei, descobrem, né, encontram o ensinamento do Nembutsu, o caminho da Terra Pura, ali principalmente evocado pelo mestre Chandal para o mestre Rony, né, que esse caminho ele não exige grandes dificuldades, né? Essa semana eu estava lendo um livro que a gente está num curso de uma tradução, e aí eu me deparo com o famoso livro das horas do mestre Chandal, que a gente fala, o livro das horas, mas eu nunca tinha escutado quais são essas horas, né? Porque de repente é legal o livro das horas religioso, sei lá, você reza, né, hora de manhã, medita de manhã, de tarde, de noite, né? Na verdade não, começa no pôr do sol, tem a primeira vigília, depois tem o rito da madrugada, depois tem a segunda vigília, depois tem o rito do alvorecer, depois tem a terceira vigília, ou seja, é do pôr do sol ao nascer do sol, né? Então você imagina se nós, dentro de uma sociedade, principalmente hoje, 2024, urbana, ocidental principalmente, nós nos submeteríamos a tais práticas, né? O próprio budismo, de maneira geral, ele exige, ele pede práticas que são dificultosas, né? Recentemente eu encontrei com o monge Bruno Choe, que é um grande querido amigo, e aí ele falou assim, bom, eu preciso dormir, né? Preciso ir embora, que amanhã às 4 horas eu me levanto para poder fazer a meditação, né? Então, não sei se alguém hoje acordou tão cedo quanto isso, num domingo cinzento de garoa, né? Mas é uma possibilidade? Claro que é. São caminhos totalmente legítimos, né? Mas chega uma hora que algumas pessoas, alguns monges ao longo da história do budismo, eles tropeçam nessas dificuldades, eles falam, não, mas eu não consigo fazer isso, né? Eu trouxe só uma colinha, né, para fazer uma cronologia. Claro que tudo isso merece a gente sentar e conversar mais, né? Mas assim, quando o Nembutsu ele toma uma dimensão diferente ao longo do tempo, né? Então, assim, começa com o mestre Nagarjuna, né, o Bodhisattva Nagarjuna lá no século II. Ele vai falar da prática difícil e da prática fácil. Estou falando do século II, né? Prática difícil e prática fácil. Tanto que ele vai fazer uma comparação de que a prática fácil, aliás, a prática do voto do Buda Amida, é como você estar dentro de um barco e navegar por ele, né? Ou seja, você entra nesse barco e você flui ao longo desse lago tranquilo rumo à Terra Pura. Tanto que o Buda Amida, na escola da Jodoshu, atrás dele tem como se fosse uma folha, um ornamento, né, em formato como se fosse uma folha. Na verdade não é uma folha, é um barco. É como se olhasse um barco por cima, justamente porque é essa nau que nos leva para o outro lado, né? E a prática difícil ele vai falar como se você caminhasse numa estrada cheia de pedregulhos. Então olha que coisa diferente, né? Depois vai subando o segundo mestre, século IV já, né? Ele vai falar da mente una, né? Que a minha mente, uma vez que ela se unifica com a mente do Buda Amida, é a única coisa que importa, né? E isso tem várias coisas para falar de cada um deles, né? Depois o mestre Tanluan, lá no século V, alguma coisa vai evoluindo em termos cronológicos, né? Ele vai falar do poder próprio e do outro poder, ou seja, não são mais os meus esforços de acumulação de méritos que me faz vir nascer na Terra Pura. É o outro poder. O poder de quem? O poder do Buda. E o Buda é o Dharma personificado, né? Então, essa aspiração do ir nascer na Terra Pura, em que se vai para a Terra Pura e se retorna para este mundo, né? O ir nascer na Terra Pura não é ir para lá e ficar somente lá. Nós retornamos ao mundo do nascimentos e mortes, já numa outra perspectiva, para encaminhar e ajudar os outros seres, né? Mestre Daosho, no século VI, caminho da Terra Pura em relação ao caminho dos sábios, né? Ele vai falar da era do Dharma decadente. Então, ali no século VI já se começa a falar que o Dharma não é mais compreendido, praticado, absorvido pelos praticantes do jeito que era do mestre do Buda Shakyamuni, né? Mestre Chandal, no século VII, em que ele vai descartar as práticas mistas, ele fala, não, só o Nembutsu é o mais importante, né? Ele vai
compor a parábola do caminho branco, né, o rio de fogo e o rio de água, que é bem interessante da gente analisar. Século X, o mestre Genshin vai falar da terra transformada, da terra verdadeira, né? A recitação do Nembutsu é a essência do ensinamento do Buda Shakyamuni. Isso vai ser bem forte também. Século XI, mestre Honen, apenas o Nembutsu é que importa. Bom dia. Apenas o Nembutsu é o que importa e vai endossar todos os mestres anteriores. E aí chega o mestre Shinran lá no século XII. Então, olha quantos séculos que se demorou para evoluir um pensamento, né, do mesmo teor, né, o pensamento terra pura, o ensinamento terra pura, né. Então, é um caminho de prática fácil, né, acessível a todas as pessoas, e isso vai tomar uma dimensão muito grande, né. Eu trouxe aqui um trecho do capítulo 16 do Tanisho, não sei se já leram, mas eu sugiro a leitura do Tanisho, é a base do Jodo Shinshu, é o Tanisho, né, praticamente. Então, quando ele fala, né, da confiança no Nembutsu, na confiança no caminho da terra pura, né? Então ele diz assim, aos que dizem que seguem o caminho da crença na terra pura, deverão se arrepender e se converter cada vez que por acaso deixarem levar pela cólera, cometerem alguma ação má ou discutirem com seus companheiros, né? Porventura essa tese não implica em evitar o mal e praticar o bem? A experiência da conversão deve ocorrer apenas uma vez naqueles que seguem com pureza a fidelidade do caminho do Nembutsu. Então, em outro trecho aqui. Se para alcançar e nascer a pessoa precisar manifestar arrependimento todas as manhãs e todas as tardes em relação a todos os seus atos, poderá ela morrer sem ter tempo de se arrepender e de se converter, pois a vida humana pode se extinguir de repente, durante uma aspiração ou uma expiração, não lhe dando tempo para, com serenidade, resignação, entregar-se à reflexão. Assim, o voto que jamais abandona aquele que nele confia seria perfeitamente vão, né? Ou seja, ele vai trazer uma perspectiva de que a confiança, a fé, uma vez estabelecida no coração da pessoa, já é suficiente. E depois a gente continua vivendo o nosso mundo com todas as mazelas que ele se apresenta, né? Porque anterior ao pensamento do mestre Shinran e do mestre Honen, a recitação do Nembutsu será constante, porque a qualquer momento você pode morrer. E o último pensamento, o último estado de consciência que se estabelece na pessoa, define o seu ir nascer na próxima vida, né? Então as pessoas elas ficavam desesperadas entre aspas, né? Então vamos recitar, porque a qualquer momento eu posso, né? E de repente eu posso morrer, né? De repente ele fala, não, uma vez estabelecido, pouco importa a maneira com que você morre. O mestre Shinran vai falar isso também, né? Então, pouco importa a forma que você morre, seja por uma doença, seja por um desastre, seja por causas naturais. Uma vez estabelecido esse coração confiante, essa fé, é isso que determina o seu ir nascer na terra pura. Que, na verdade, esse estabelecimento ele não é proporcionado por um esforço próprio, por uma decisão minha, voluntária. Ele é a naturalidade, que a gente falou agora há pouco também. É o tal do Jinen, que a gente leu no Shoshinge. Ou seja, essa espontaneidade, essa naturalidade que o Buda Amida definiu, estabeleceu lá na sua história, né? O Buda Amida vamos ler como o sagrado, né? Personificado. Essa transferência que vem do Buda para nós. Ou seja, existe uma certa terceirização da libertação, da salvação, do ir nascer na Terra Pura e no Samsara. Eu não preciso realizar todas essas práticas difíceis, como o Livro das Horas, por exemplo, ou a circunambulação em torno de uma estátua de Buda. O próprio Mestre Shinran vai fazer isso em um determinado momento da sua vida, que você fica o dia inteiro, literalmente, né, tem as suas paradas paradas breves para comida e para descanso, mas em torno de uma estátua de Buda, o que é muito comum. Inclusive se faz isso até em outras escolas ainda hoje, né? Mas aí de novo aquela questão, nós, pessoas
urbanas, do mundo contemporâneo, com todos os seus confortos, né? Será que nós conseguiríamos fazer tais práticas? Né? É a prática difícil, por exemplo? Então, não. Então, existe o caminho alternativo, né? Algumas vezes eu escutei dizer que o budismo Shin era o budismo porta dos fundos, ou seja, é a última das opções do budismo. Se você não conseguir pelo budismo Shin, esquece, você não vai nascer na Terra pura nem no Nirvana de outra forma, né? Então eu acho interessante essa frase porque é isso, é isso. Outras escolas, sem dúvida, todas as propostas são legítimas, mas o caminho Terra pura foi exposto pelo próprio Buda Shakyamuni, não é uma invenção nem do Higashi aqui hoje, nem do mestre Shinran. Isso é uma história que começa com o próprio Buda Shakyamuni, né? E que vai passando por vários mestres que eu tentei colocar numa cronologia ali de 1 minuto, né? Mas que é de uma profundidade muito grande, né? Então, para que eu estou falando isso? Para juntar com esse dia que eu queria homenagear justamente esse mês da diversidade. Estou falando de celebridade o tempo todo, né? Essa já foi a 3ª vez. Mas vamos celebrar a diversidade. Essa é a frase. Na verdade, é uma frase que eu compus há muito tempo atrás, num encontro, e eu soltei essa frase e ficou meio que o mote do movimento Rainbow Sangha, né? Vamos celebrar a diversidade e não a adversidade. Depois a gente ajustou essa frase. Vamos viver e celebrar a diversidade e não a adversidade. E a diversidade é justamente a diversidade de um texto religioso que oprime, que violenta, que subestima, que coloca as senhoras mulheres num segundo patamar, que colocam pessoas negras como pessoas sem alma, que coloca pessoas LGBTs como demoníacas, e isso não pode, não tem mais espaço no mundo contemporâneo, né? Então, por isso que é importante trazer esses temas, né? Da gente sensibilizar as comunidades e transformar esses espaços, né, de como que a gente vê essas pessoas do lado de fora como seres humanos. Porque se a gente fala que todos são Budas em potenciais, a gente tem que entender que as pessoas das mais variadas formas de expressões de vida que nós nos deparamos, sim, elas são Budas em potenciais. Né? A própria Monja Coen, né, citando, ela fala que a gente encontra Budas pela rua. Sim, então como é que é encontrar, você olhar para uma pessoa que você mais, de repente, subestima ou de repente repugna e diz, poxa, mas como que aquela pessoa pode ter um estado de Buda? É difícil isso, é um exercício da compaixão seletiva, da compaixão limitada, né? E nós não temos essa plena compaixão, né? A gente se põe em dúvida, né? Então, nesse sentido que eu queria trazer essa reflexão de como que o Nembutsu, né, o poder do voto do Buda Amida, ou seja, o sagrado, ele não distingue a condição moral humana, né? Existem caminhos para isso. Aliás, já indo para o encerramento, né? O primeiro casamento que se tem nos Estados Unidos, o primeiro casamento gay que acontece nos Estados Unidos, foi pelo Nishi Hongandi, que é a nossa escola, a nossa ordem irmã, né? Em 1972, em São Francisco, justamente numa época, né, de revoluções sexuais, culturais, né, a contracultura, né, o movimento hippie, e de repente o Nishi faz um casamento de 2 rapazes no seu templo, né, justamente para falar assim, tá, mas não tem problema nenhum, né? Aliás, eles vão para toda a parada da diversidade. Essa semana quem segue a escola, o Nishi nos Estados Unidos, viu eles na parada da diversidade, e os clérigos, os monges, eles vão paramentados para essa parada, justamente para mostrar, não podemos mais oprimir pessoas, né? Então, lembremos sempre disso, né? O voto do Buda Amida, ele não distingue pessoas, seja elas, não faz acepção de pessoas, seja de qual for a questão da condição humana, né? A única questão, né, que está lá no 18º voto é o coração confiante, que se alegra sincera e confia alegremente no poder do voto. Então, somente isso, né? Então, deixo essa reflexão para esse dia de hoje, para o nosso exercício da semana, né, que muitas vezes pode ser desafiador, porque nós
somos seres sociais construídos com muitos preconceitos. E a gente cresceu e foi ensinado a ver coisas de formas distorcidas. E a gente precisa desconstruir isso para reconstruir as nossas visões, né? Então, deixo essa reflexão para vocês em casa também, por favor, né? E vamos encerrar o nosso rito de Domingo, então, com o rito de ação de graças, né? Que se encontra na página 78. Mesmo que tenhamos de pulverizar nossos corpos, devemos retribuir a graça da grande compaixão do Tathagata. Mesmo que tenhamos de esmigalhar nossos ossos, devemos agradecer os benefícios dos mestres. Nyorai dai no ondoku wa miyoko ni shite mo hozu beshi shishu chishiki no ondoku mo one okudakite mo shasu beshi. Namo Tassa, Namo Tassa, Namo Tassa, Namo Tassa, Namo Tassa. Muito obrigado a todas, todos e todos que vieram nesse domingo, o pessoal também de casa, e aos que puderem ficar para a nossa roda de chá, muito que bem. Quem precisar ir, então aproveite esse domingo cinzento, garoento, que é bem convidativo de ficar no sofá. Tá bom? Muito obrigado, bom domingo, até domingo que vem.